aos nossos vídeos aqui ensinando um pouco mais de Visual Law, na prática utilizando os recursos mais acessíveis para o advogado. Aqui quem fala é o Thiago Aramizo. Se você ainda não conhece, não acompanha o canal, peço por favor que se inscreva no canal, compartilhem com o máximo de amigos para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a formatação de um contrato social, mais precisamente a consolidação de uma alteração contratual. Isso é interessante porque recentemente nós tivemos a publicação de uma instrução normativa que autoriza a utilização de elementos de Visual Law dentro de contratos, dentro de documentos que serão submetidos a registro nas juntas comerciais. Então aqui a gente já tem uma primeira aplicação dessas novas técnicas. Não é uma alteração, não existem aqui elementos visuais tão impactantes, tá? Que essencialmente a gente já tem uma formatação inicial. Então o que a gente vai fazer é simplesmente adicionar um gráfico pizza para conseguir explicar, para conseguir ilustrar essa divisão do capital social da nossa empresa. A gente tem um capital total de 106 mil e a gente vai representar através de um gráfico pizza a distribuição desse capital. Apenas para agregar, tá? Lembrando que a gente não vai utilizar elementos visuais para substituir informações que serão inseridas neste nosso documento. Isso a gente vai fazer com o quê? Apenas com os documentos que estão disponíveis no próprio Word. Então, primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse espaço vazio. A gente vai vir em Inserir. Aqui na opção de gráfico, a gente vai escolher nosso gráfico pizza. Um ponto legal da utilização do gráfico pizza é isso. Da utilização de gráficos em geral no Excel. Assim que eu faço a opção por inserir um elemento gráfico, um gráfico de informações, ele automaticamente abre para mim o Word. Aqui no Word eu já tenho as informações em uma tabela. Então aqui eu tenho os dados que o próprio Word gera. Tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre e o total de vendas do trimestre. Se a gente for olhar, a gente tem exatamente essas mesmas informações aqui do lado. Ponto legal, se eu fizer alguma alteração, em vez de 8,2, por exemplo, a gente tiver 2, não preciso nem salvar, a informação já se reflete no gráfico aqui atrás. Então o que a gente vai fazer? Vou copiar essas informações, essa nossa distribuição do capital, e vou colá-la aqui no meu Excel. A gente tem que separar essas informações, obviamente, então vou tirar aqui o 48 mil e colocar na coluna do lado. Dá 2 cliques aqui para ele estender o tamanho, para ele conseguir toda a informação. Pegar a segunda informação, inseri-la aqui do lado também. Os outros 23.500 inserir ao lado da Júlia. E ao lado do Luciano, vou inserir os outros 10.500. Só para fins estéticos, vou tirar esse separador, que se encontra aqui ao final de cada um dos nomes, dos sócios. Perfeito. Vou copiar isso daqui e vou inserir aqui no local. Só vou mudar isso daqui, vamos mudar isso daqui para participação, que é o que representa o nosso gráfico. E quando nós formos lá para o gráfico, lá para a tabela, percebam que eu já tenho a distribuição societária aqui no nosso gráfico. Participação do Antônio, participação da Maria, do Luiz e do Luciano. Então, perfeito, já tem a informação que eu preciso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esta legenda. Vou deletar essa legenda aqui também superior. Vou ficar só com o elemento gráfico, que é o que me interessa. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode também inserir uma tabela. E eu vou levar estas informações, esta informação no caso, vou colocá-la aqui. Vou diminuir um pouco o meu gráfico, que ele está muito grande. Perfeito. E vou inserir estas outras informações aqui logo ao lado. Perfeito. Então aqui eu já tenho a distribuição gráfica do meu capital social. Isso é bem legal, né? Só que percebam que eu tenho uma determinada paleta de cores aqui. No caso, eu estou utilizando esse tom mostarda, esse tom pêssego, o verde e o preto, que são as cores da identidade visual do cliente nesse caso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adequar estas cores
Deixa eu só diminuir aqui para ficar exatamente o círculo da pizza. A gente vai distribuir então essas cores e utilizar essas cores na nossa identidade do gráfico também. O que a gente faz? A gente vai abrir uma aba chamada Design do Gráfico. O que a gente consegue fazer aqui? Eu posso também clicar 2 vezes nesse gráfico que eu tenho essa opção de formatar a área do gráfico. Aqui a gente vai ter as opções de elementos que a gente tem no gráfico. Formatação de cores, elementos que a gente quer que conste nesse gráfico. O que a gente vai fazer? A gente pode, por exemplo, vir aqui e inserir, por exemplo, as informações relativas à participação de cada um dos sócios. Vou dar um Ctrl C só para voltar. Vamos já dar um zoom aqui para a gente conseguir trabalhar com ele melhor. Mas primeiro vamos trabalhar com as cores, né? Comentei com vocês que as cores aqui são muito importantes. Então vou dar 2 cliques aqui nas cores. E aqui percebam que eu já tenho as cores. Ao clicar aqui 2 vezes eu tenho também minha cor. Então vamos selecionar as cores. Como essa é a cor de maior impacto, vou utilizar o amarelo do cliente. Aqui a gente pode utilizar também as demais cores. Eu não vou utilizar o preto forte, porque o preto forte ele vai gerar um impacto muito grande. Então perfeito, aqui eu então, portanto, simplesmente selecionando as cores, eu já tenho as cores que representam o escritório. Posso vir aqui também e remover a borda desse gráfico, porque eu não quero elas sendo exibida. Então vou colocar aqui cor branca, que é a cor de fundo. Pronto, eu tenho aqui já um elemento gráfico representando. O que a gente pode fazer? A gente, caso nós queiramos, vamos ver como é que fica, né, isso. A gente pode incluir aqui a participação de cada um dos sócios. Entretanto, eu quero que essa participação dos sócios ela seja exibida como percentual. Então vou vir aqui, eu quero percentual, não quero valor. Perfeito, então aqui eu tenho percentual. A gente pode alterar também a fonte, nesse caso a gente está utilizando o tipo de fonte Open Sans. E a gente pode mudar aqui para um branco, por exemplo, que deixa tudo mais limpo. Aqui a gente pode mudar um pouquinho isso daqui para colocar aqui para fora. Perfeito. E a gente tem a participação societária de cada um dos sócios. O que a gente pode incluir aqui, melhorar aqui também? Vamos melhorar essa composição. Percebam que o Augusto ele tem os 48 mil, o Luiz 23, Maria 23 e Luciano 23. Vamos separar um pouquinho, dar um espaçamento aqui maior entre eles.
Coloquei até uma tonalidade mais clara, né? Pronto. Perfeito, então aqui já nós temos os nossos participantes. Vamos apenas aqui fazer algumas correções de espaço, só para a gente ter um espaço um pouco melhor. Vou deixar essa participação em negrito. E aí a gente vai fazer algumas alterações aqui. Vamos ver se o branco aqui fica legal. Fica. Só nesse último caso aqui que a gente não vai poder utilizar o branco. Feito isso, a gente pode até aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o espaçamento entre eles, né? Aqui não é necessário esse espaço todo. O computador pensa de vez em quando. Perfeito, já tenho aqui a participação de cada um dos sócios. Acho que eu vou deixar isso daqui, esse daqui, no automático, fica mais fácil de enxergar. Perfeito, então nós temos aqui já nossas participações de cada um dos sócios, com o percentual aqui do lado em um gráfico PITS. Ok, mas essas linhas aqui em volta não ficam legais, já ensinei para vocês, a gente pode vir aqui, remover as bordas. Dessa outra coluna também, a gente pode vir aqui e remover as bordas. Deixa eu selecionar a tabela inteira. A gente pode remover as bordas. E perfeito, nós temos a participação societária com o gráfico pizza logo aqui ao lado, representando os nossos elementos do contrato. Diminuir aqui para a gente ver como é que tá. Então o nosso contrato por enquanto está assim. A gente ainda vai fazer alguns ajustes, mas esse vídeo de hoje é simplesmente para mostrar como é que a gente consegue trabalhar com elementos gráficos. Vocês? Então depois que a gente terminou toda a formatação, essencialmente o contrato ficou assim. Cada um dos sócios é identificado por uma das cores da identidade visual 2 da empresa. Tá? E aí o nosso gráfico final, representando a participação social de cada um dos sócios, também utiliza essas cores aqui, replicando no nosso elemento gráfico. Bem, então ficou desse jeito. Até para o vídeo não se alongar, a gente cortou isso aqui, que já são elementos que a gente já viu em outros vídeos, técnicas que a gente já trabalhou. Vamos só salvar então, salvar como. A gente vai salvar. Bem, o resultado final que a gente teve então. Não salvou aqui, calma aí, vamos ver. Vamos salvar então aqui. Vai salvar como PDF. O resultado final que a gente tem, então, é esse daqui. Então a gente tem um contrato, já com os elementos da identidade visual do escritório, que são permitidos agora. Na parte dos gráficos, a gente tem aqui a divisão utilizando um gráfico, apresentando já a participação de cada um dos sócios. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não seguem o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima. Muito obrigado.